Vereadora Janaína Pascoal, seja bem-vinda aqui ao nosso espaço. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite. Prazer recebê-la aqui. Vereadora, o Carnaval em São Paulo, a expectativa desse ano é que ele movimente 6 bilhões de reais. No estado. Né? No estado de São Paulo. Grande parte disso, claro, concentrada aqui na cidade. Qual que é a relevância, não só cultural, mas também econômica? Porque eu sei que a senhora já foi muito crítica de alguns movimentos do Carnaval, né? A politização, por exemplo, de blocos de rua, de alguns enredos. Como que a senhora está vendo o Carnaval desse ano? Veja, eu sempre me preocupo muito com a questão da segurança, né, dos foliões. Eu vejo que esse ano tem uma novidade, que é a questão das câmeras de identificação. Até teve uma polêmica, porque Sim. A Defensoria Pública pediu para justamente nesse período em que a capital recebe tantos turistas, né, que merecem estar seguros, e a Defensoria pediu para desligar as câmeras justamente agora. Então existe sempre a preocupação, né, com a segurança, com a hidratação. Eu tenho assim algumas preocupações com o uso do dinheiro público, Certo. né, em eventos, não digo eventos culturais, mas muitas vezes para aqueles artistas que já estão consagrados ou numa quantidade exagerada, né? Eu penso que sempre tem que ter um olhar cauteloso com isso, né? Mas o Carnaval em si eu sempre apreciei desde pequena. Entendo que São Paulo começa, na verdade já de um tempo para cá, ganha muita relevância ao resgatar a ideia dos blocos de rua, Sim. né? Porque os blocos de rua, eles estavam praticamente esquecidos, abandonados. O Carnaval era mais em salão, era mais na avenida, e de repente São Paulo recuperou isso, né? Então eu vejo com bons olhos e sempre, né, falando para as pessoas se hidratarem, para se divertirem de maneira responsável. Eu dei aula ontem à noite, falei para os meus alunos, dancem muito, né, beijem muito, mas beijem uma única pessoa. Tentem se controlar um pouco. Eu acho que dá para divertir com a cabeça no lugar. De preferência. Agora, eu frisei o vereadora porque depois de 2 anos longe aí dessa vida pública, a senhora votou. Em 2018, a senhora foi a deputada estadual com mais de 2 milhões de votos. É uma Sim. marca jamais alcançada aí por outro parlamentar brasileiro. É um número muito relevante, mas o papel de vereança, ele é um papel muito focado na cidade. E eu queria saber o que a senhora está enxergando de relevância nesse início aí de mandato, nesse momento de São Paulo. São Paulo é uma cidade cada vez mais recebendo gente do Brasil e do mundo inteiro e sendo polo de tantas coisas relevantes. Ter um olhar de vereança muita responsabilidade. Eu até criei o meu mote de campanha, que eu mantive até nos cartõezinhos, né? Janaína Pascoal, vereadora na capital, porque São Paulo é um país. É isso. E né? É um país não só em dimensão, né, territorial, dimensão em termos assim de população, mas é um país em termos de diversidade também. Então, eu considero muito interessante ter sido deputado estadual antes, que eu tenho uma visão de todo, né? Eu estou gostando muito, né, da vereança. As pessoas têm uma ideia, é engraçado, né? Que seria quase como um recuo ou como uma queda. Isso. Às vezes as pessoas riem, né? Colocam aquelas... Como se existisse uma hierarquia entre os Mas é cargos tão do legislativo. interessante porque você está mais perto, porque além das pautas de deputado, você tem outras pautas, né, como a questão mais próxima do saneamento, a questão da urbanização. Comunidade, né? Então assim, eu estou muito feliz mesmo. E aí estou utilizando essa experiência para tentar aprimorar o trabalho na cidade, né? Como deputada, eu me apeguei muito à pauta da saúde, visitava hospitais pelo estado inteiro e agora faço isso na capital. E para o trabalho, para o meu trabalho, acaba ficando mais simples. Porque assim, eu ia para Franca, eu saía 4h30 da manhã, pegava... Dia inteiro, né? Aí fazia lá as visitas aos hospitais, algumas entidades, voltava 10 da noite, chegava de madrugada. Agora eu consigo visitar os hospitais de manhã,
fazer o plenário à tarde, entendeu? Ainda dá aula. À noite da aula. Então, assim, rende muito trabalho. Eu tô amando. Que bom. Hierarquicamente, eu sei que não tem diferença entre os cargos do Legislativo, mas assim, se a gente for fazer um retrospecto da sua história pública, a senhora é projetada por ter assinado o pedido de impeachment da presidente Dilma, então a gente está falando de uma questão nacional, federal. Aí a senhora se elege deputada estadual, então a gente reduz em tamanho, sempre estou falando isso, para o estado de São Paulo e agora a vereança. O que é mais desafiador? Trabalhar em qual dessas esferas, assim? Eu acho que o desafiador na vida pública é você ser fiel aos seus princípios. Esteja onde estiver. Sua candidatura ao Senado foi nessa linha, né? Eu penso assim, eu sempre estive na vida pública, por exemplo, como professora, Sim. né? E a gente tem que ser fiel aos princípios, entendeu? Esse é o grande desafio. É o que eu me cobro diariamente, né? Eu me fiscalizo muito em todos os sentidos. Então, assim, seja qual for a missão, né, que eu acredito firmemente que, é óbvio, o povo confia na gente, mas a missão quem dá é Deus. Seja qual for, eu quero ter capacidade, seriedade e saúde para desempenhar bem. Eu queria muito saber, não do desafio necessariamente da cidade. A senhora falou que tem um foco na saúde, a senhora é professora, então acredito que a educação seja uma prioridade, mas o desafio pessoal, porque existe uma cobrança e uma imagem, já que gostam de pintar, da senhora, do seu perfil, da sua forma de agir. Isso é o maior desafio ou isso rende pouco? Você diz com relação ao que os outros pensam? com relação... eu não ligo. Não liga. Tanto faz. Se você ficar pensando muito no que o outro vai pensar... Meu pai, uma vez, falou assim pra mim... Você acha que você é melhor que Jesus Cristo? Porque eu estava muito abalada com críticas. Sim. Não na vida pública, eu nem tinha me metido nisso, na universidade. Estava muito abalada. Aí ele falou assim, você acha que você é melhor do que Jesus Cristo? Aí eu tomei um choque, né? Eu falei, como assim, pai? Ele falou, nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Entendeu? A partir daquele momento, né, eu entendi que essa pretensão, né, de agradar, de ser reconhecido, é vaidade. Né? Então, quanto a isso, eu não me importo. Eu tenho como desafio mudar a dinâmica na cidade com relação às crianças em situação de rua. Eu acho que existe, assim, um descaso com as crianças, com o argumento de que existe uma liberdade de ir e vir, entendeu? Todos os grupos vulneráveis, se você parar para pensar, eles vêm antes das crianças. As pessoas se preocupam com as mulheres, com os negros, com os trans, com os indígenas, com o meio ambiente, com os animais. É duro, é raro você ver esse olhar, da criança como prioridade. Então, se eu conseguir, né, ter algum impacto na vida das crianças da cidade, da capital, e por ser uma vitrine do país, já estou feliz. E é o futuro, né? E é uma pauta que está alinhada com a prioridade do prefeito Ricardo Nunes, que esteve aqui com a gente. Eu perguntei para ele, vou fazer a mesma pergunta para a senhora, que tem a máxima de que no Brasil as coisas só começam depois do Carnaval. O ano só começa depois do Carnaval. Eu sei que para quem vive a vida pública isso não é verdade. Vocês estão trabalhando desde o dia 1º de janeiro. Mas passada essa festa, qual que é o seu principal foco de atuação como vereadora da cidade de São Paulo? Eu já apresentei vários projetos, né? Dentre eles, essa mudança de visão com relação às crianças. Eu entendo que tem que ter uma busca ativa das famílias. Você não pode achar normal, né, crianças sozinhas nas esquinas, vendendo pano de prato, vendendo bala. E aí, quando você pergunta pela família, nunca... minha mãe tá ali. E a gente nunca acha essa família. Então, assim, tem que ter uma equipe da Secretaria de Assistência para fazer busca ativa. Eu já conversei sobre isso com o prefeito. Eu conversei com o secretário dele, quando eu ainda era deputada. Já conversei com a nova secretária. E eu percebo uma dificuldade de mentalidade das equipes, tá? Existe um jogo de empurra dos conselheiros tutelares para assistência social, da assistência social para os conselheiros tutelares e a criança fica na rua, né? Então, assim,
prefeito disse que é prioridade dele, mas e eu entendo que ele melhorou a educação, estou visitando os hospitais infantis, são muito dignos, então eu não estou criticando essas políticas, mas essa pauta da criança na rua, ele ainda não conseguiu mudar a cabeça de quem está na assistência. Entendi. Eu falei isso para ele, entendeu? Então, assim, eu vou brigar por isso. Quero também fomentar mais alguns projetos, porque São Paulo é a capital que mais envelhece, que envelhece numa velocidade maior do que as outras cidades, e a gente ainda não tem uma política voltada para o idoso, sobretudo o idoso sozinho, sem filhos, e as pessoas demenciadas. Nós vamos viver um boom de pessoas demenciadas e nós não estamos preparados para isso, né? Então, assim, são temas que eu tenho já tratado, já apresentei projetos. As duas pontas, né? As duas pontas, as duas pontas. Caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa, a gente tem um quadro no nosso Rivo News que se chama Como Vota Deputado. A gente traz diversos projetos de lei de toda a esfera, tanto de vereadores quanto deputados, quanto no quanto Congresso. Mais absurdo, melhor. E a gente encontra coisas verdadeiramente absurdas. Eu queria saber, ainda mais quando a gente olha para a vereança, que costuma ter esse olhar de comunidade. A senhora acha que há um problema na confecção, ainda mais como professora de direito, na confecção de leis, na elaboração de leis, na votação? Até porque existe uma confusão, né? A gente fala muito disso no programa, entre a produtividade de um parlamentar e o número de projetos que ele apresenta. Não necessariamente uma coisa está ligada com a outra. Mas assim, agora fazendo uma defesa dos parlamentares, infelizmente no Brasil, existe toda uma dinâmica para forçar o parlamentar a simplesmente fazer nome de rua, nome de praça, nome de próprios. A gente vê. E data comemorativa e semana de doença. E comida. E comida, entendeu? Quando eu cheguei na Assembleia, tomei um choque. Só que depois eu comecei a perceber que quando o parlamentar ousa fazer algo maior, diferente, olham para ele e dizem, isso não é sua competência. Opa. Isso é inconstitucional, não é seu papel. Só que é o seguinte, pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, pela lei orgânica, é papel da Câmara, é papel das Assembleias legislar de forma concorrente sobre educação, sobre saúde, claro, sobre segurança. Mas eles derrubam, entendeu? Porque existe um movimento no Brasil contra a federação e contra o municipalismo, né? Eu sou municipalista e eu sou defensora da federação de verdade, não para inglês ver. Porque é o seguinte, o orçamento da Câmara é mais do que 1 bilhão. O orçamento da Assembleia é mais do que 1 bilhão. Não vale a pena gastar esse dinheiro para dar nome de praça, para dar nome de rua. Óbvio. Então, ou a gente se impõe e exige exercer esse papel que é nosso, entendeu? Ou não vale a pena. Claro. Né? Então, eu defendo o fortalecimento das unidades federativas, estados e municípios. Perfeito. Perfeito. Maravilha. Vereadora, muito obrigada por ter aberto essa brechinha aqui no meio do carnaval. Já já a sua Gaviões está aí, a senhora vai poder curtir. Eu sou Corinthians, né? E por isso acabo sendo Gaviões também. Claro. Mas essa primeira de hoje, a Águia de Ouro, isso. com a turma do Charlie Brown, do Snoopy, que eu sou Homenagem ao fã, Benito é de maravilhosa. Lindo demais. Vamos ver. Obrigada. Obrigada.